Estamos de volta aqui na Boca do Povo pela Itaberá 98,7 FM, recebendo agora aqui a presença do vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Vamos falar sobre as demandas do vereador na Câmara de Vereadores de Blumenau. Bom dia, vereador. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Cumprimento de uma forma muito carinhosa nessa manhã. É um prazer estar aqui para a gente poder falar de projetos e também mostrar para a população um pouco do nosso trabalho. Bom, vereador, o senhor é advogado, professor universitário e empresário, é? Sim, também é escritor também. A gente acabou escrevendo um livro também. A gente tem vendido aí também para toda a região, para o país. Eu, na verdade, vim do terceiro setor, né? Fui muito para o mundo acadêmico como advogado e depois, incentivado pelas pessoas, acabei adentrando também no mundo político. Fui eleito de uma forma muito surpreendente até para mim, e desde lá a gente assume essa responsabilidade todos os dias para fazer a cidade que a gente ama ser melhor. E como é que o senhor concilia tudo? Então, não é fácil. Eu tenho que agradecer também a todas as pessoas que estão comigo em cada um desses projetos. Eu acho, Jorge, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, todas as pessoas, o meu time que me ajuda no desafio político, as pessoas que estão envolvidas, os advogados parceiros também no projeto do escritório, e todos aqueles que estão sempre se mobilizando juntamente com a gente. Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo a ter uma organização e a conseguir usar isso. E a vida foi me ensinando que muitas vezes, quando a gente não tem tempo, a gente sabe valorizar muito mais a questão do tempo. Então, eu aprendi a me organizar melhor e, com isso, consegui enfrentar todos os desafios aí que a gente tem pela frente. E isso é muito importante, né? Administrar o tempo é o grande segredo, né, vereador? Muito, muito. Ainda mais no momento, nos dias atuais, como rede social, que também virou um instrumento de trabalho, né? Porque a gente acaba trabalhando, eu também acabo respondendo clientes, respondendo a população, mas muitas vezes a gente acaba perdendo um tempo precioso em relação às redes sociais. Então, a gente conseguir fazer isso e cultivar também momentos de lazer, momentos da vivência, da convivência, eu acho que é um dos grandes desafios da sociedade como um todo nesse momento. A gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo e procurar o equilíbrio. Acho que o segredo da vida está no equilíbrio entre a gente se dedicar nas nossas atividades profissionais, mas a gente também encontrar um tempo para a nossa atividade física, para o nosso lado espiritual, que muitas vezes a gente esquece. E eu venho procurando, né, como ser humano também, melhorar esse processo comigo mesmo nos últimos tempos aí. Ainda é professor, vereador? Então, dou aula para cursinhos, né? Não estou agora, saí semestre passado, na verdade, de universidade, estava com muitos afazeres, principalmente pela minha decisão de ter voltado com o escritório de advocacia. Então, para conseguir fazer todas essas funções, a gente ficou mais com os cursos, né? E também temos aí algumas propostas de a gente retornar, mas estamos avaliando aí, porque tem muitos compromissos e muitas coisas pela frente também. Qual é a especialidade como advogado? Eu tenho várias especializações, né? Fiz mestrado, mas atuo muito na área do trabalho, na área de família e na área do direito público, né? Principalmente na área do direito eleitoral, que eu tenho especialização. Bom, o senhor, quando assumiu deixa eu ver, 7 anos? Foi em 2017. Primeira eleição, né? 6 anos. O senhor sempre se disse independente, né? Mas tinha uma postura de oposição. O senhor me corrija se eu estiver errado, a gente fala pelo que acompanha. O senhor tinha uma postura de oposição que vinha ao longo desse tempo, até um pouquinho tempo atrás. Mas agora parece que o senhor está mais flexível. O que mudou, vereador? O senhor parece mais light. Não, seguinte, primeiro que eu entrei em 2017, como uma grande surpresa no processo eleitoral, então ninguém esperava. E eu entrei como um vereador no partido do vice-prefeito. Tomei atitudes muito corajosas e muito difíceis que foram enfrentar várias vezes o meu próprio partido político. Então eu saí de um governo que ajudei a eleger por alguns votos que eu me neguei a fazer. Então eu votei contra naquele momento a questão, por exemplo, do IPTU, votei contra em relação ao corte do FGTS nos professores ACTs, por ser professor. Então eram pautas muito preciosas para mim. Enfrentei
muitas adversidades em relação a isso para manter a minha questão de uma coerência, mas eu sempre coloquei que eu nunca tive a proposta de ser oposição por oposição e nem situação por situação. Inclusive, naquele momento, eu não me colocava como oposição, por mais que toda a imprensa colocasse isso. Eu falava não, porque eu nunca fiz, Jorge, eu sempre soube diferenciar a questão da cidade. Pergunta para o prefeito Mário, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente tinha de convivência, quando aconteceu a pandemia, eu não fiz críticas nenhuma, tu não vai ver um detalhe meu no processo. Ao contrário, eu fui lá na prefeitura e me coloquei à disposição, e pelas conexões que a gente tinha, principalmente pela nossa deputada federal, Carmen, muito ligada à área da saúde, a gente lutou incessantemente para resolver os problemas da questão da cidade. Acho que o tempo também traz para a gente mais maturidade, mais experiência. Eu sou um cara que sou muito ligado na tomada, com muita vontade, e às vezes isso leva a gente a ser mais impulsivo, a ser muito intenso, e com o tempo a gente vai vendo, entendendo também muitas vezes o outro lado, sabendo a nossa realidade do legislativo, mas entendendo também as dificuldades que o próprio executivo tem, né? Que as coisas não são assim tão simples de serem feitas na questão da vida pública. Em especial na questão partidária, a gente também tem um sistema complexo, que tem decisões que também não são nossas, são de cima. Então, especificamente na questão do partido político, e eu sou filiado ao Cidadania. O Cidadania, recentemente, a partir do ano passado, entrou numa federação partidária também. Então, uma decisão lá em cima, que a gente amanheceu aqui estando junto numa federação partidária com o PSDB, que é o partido também da vice-prefeita, quem estava aqui agora nos mutirões de castração, quem tem uma amizade muito antes. Inclusive, quando me filiei no Cidadania lá atrás, esteve no nosso ato de filiação, sempre tive uma amizade e uma admiração muito grande pela vice-prefeita Maria Regina, e a gente acabou indo para a mesma questão partidária. Então, assim, eu sou um cara muito propositivo, eu faço sempre, sim, as minhas críticas, mas sempre de uma forma construtiva, de uma forma como contribuir com a cidade, e sigo nesse meu posicionamento, né? O pessoal diz às vezes jogando xadrez, mas é justamente por isso, por eu não ser um cara de extremos políticos e por eu achar que a gente ir lá e simplesmente criticar, a gente não consegue entregar. Então, um bom diálogo, a boa convivência com o Poder Executivo faz que a gente entregue. O exemplo está aí agora, estamos acabando de vir aqui dos mutirões de castrações, uma lei da nossa autoria. Lembrando que antes da prefeitura fazer, nós, eu, meu time, voluntários, a gente se mobilizou e ajudamos instituto, projetos privados que castraram milhares de animais na cidade, sacrificando do nosso tempo, do lazer do final de semana, enquanto a administração pública não tocava isso. Lutei muito, conseguimos aprovar uma legislação em 2019 e a gente tem, a partir de agora, né, um diálogo melhor, sim, com a administração municipal, que tem abraçado, tem entendido, tem compreendido. A gente está aí numa situação que ontem, hoje e amanhã, 1.000 animais castrados na nossa cidade. Então, eu acho que quando a gente dialoga também, quando a gente conversa, todos os poderes estão juntos, a gente consegue construir mais coisas para o bem coletivo. Então, acho que é um processo natural, sim, de amadurecimento. Acho que algumas vezes sempre fui um cara que lutei muito pelo que acredito, sou teimoso, quando acredito numa coisa, sou o típico taurino, então, né, eu bato de frente mesmo, e acho que também cometi os meus erros muitas vezes por impulso, por não compreender o outro lado, e hoje eu acho que isso faz parte da gente ter uma relação melhor também. Certo. O nome do senhor chegou a ser ventilado, circular, como um possível integrante do primeiro escalão do governo Mário, né? Isso mostra uma melhor afinidade com o governo? Vamos tirar a parte do PSDB, que há essa afinidade, como o senhor falou, e falar diretamente com o governo Mário, né? Isso mostra essa afinidade e essa questão do nome se o nome do senhor foi ventilado é porque alguma coisa tem onde a fumaça há fogo, né? Houve algum avanço nesse sentido? O senhor se interessaria por o primeiro escalão da prefeitura? Então, de fato houve, né? Não escondo, houve esse convite, por eu ser um cara que tem esse perfil mais técnico, né? Ser advogado, ser professor, ter mestrado, eram várias pastas a possibilidade da gente assumir uma secretaria. Então foi cogitado isso, deixaram um livro, inclusive, para que a gente falasse alguma secretaria que a gente tivesse o interesse para tentar construir nesse sentido. Mas eu fiz essa conversa muito forte com o meu time, com os meus eleitores, e a gente compreendeu, Jorge, que como a gente foi eleito para vereador, que a gente entendia que não era momento de eu sair por uma situação dessa de secretário. Então, isso foi uma conversa feita com o nosso time, lembrando que a gente já não disputou a eleição de deputado agora, na última, mesmo tendo sido o vereador mais votado da cidade,
mas porque a gente achava que um mandato que foi conquistado na pandemia, muitas pessoas que estão nos escutando agora, que nos deram a honra do seu voto, e que a gente deveria cumprir esses 4 anos. Então a gente achou que não era um momento nesse instante, né? E seguimos o trabalho como vereador. Eu não escondo de ninguém que eu venho me preparando. Quem me conhece sabe que eu sou muito dedicado, que eu estudo sem parar, que estou sempre me aperfeiçoando, para quem sabe um dia ter a possibilidade de estar no executivo ou na condição de prefeito, de vice-prefeito, de estar contribuindo, de estar podendo ajudar a transformar a cidade. Até porque muitas vezes, como vereador, a gente tem as ideias, a gente faz indicação, mas as ideias ficam travadas em administração municipal. Então tem momentos que eu sinto muita falta de ter caneta na mão e poder sair aí ajudando e botando muitas ideias que a gente tem em prática. Então é algo do qual tem se estudado também, né? A gente não descarta, mas nesse instante conversando e também falando com muitas pessoas próximas. Eu sempre procuro, nas minhas decisões políticas, dialogar principalmente com aqueles que sempre me apoiam, com aqueles que estão do meu lado, que estão acompanhando o mandato, escutar as pessoas, porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente diminui as nossas chances de erro. Duas coisas aí que eu quero colocar. Primeiro, a questão de ter um nome vinculado ao governo e a mudança de postura pode ter um duplo sentido aí, as pessoas interpretarem de uma negociação, né? O Bruno Cunha mudou o comportamento dele e recebeu um convite para ser secretário. Pode levar a uma interpretação, como o senhor disse e explicou, de um acordo. A outra é, se o senhor tem vontade de um dia chegar ao executivo e a gente está abrindo os caminhos para uma eleição no ano que vem, a gente pode ter o nome de Bruno Cunha, então, como candidato a prefeito de Blumenau no ano que vem? Vamos por partes aí, que essa pergunta é complexa. Primeiro, eu acho que o convite da administração municipal depende da perspectiva que tu olha, mas eu acho que, antes de mais nada, é um reconhecimento também do nosso trabalho, da nossa capacidade de contribuir ali na questão do executivo. Às vezes pode até ser uma tirada da Câmara por a gente ser, às vezes, pedra no sapato. Tem também essa possibilidade de interpretação, mas acho que é mais um reconhecimento mesmo e uma vontade de construir junto do executivo conosco. Em relação ao processo da questão majoritária, hoje eu estou numa federação partidária, a gente tem a vice-prefeita que faz parte ali, pelas regras eleitorais, a gente não poderia, na federação partidária, termos 2 candidaturas à prefeitura, né? Então, é um processo que tem a preferência em relação à vice-prefeita Maria Regina, da quem eu apoio, né? Então, deixo claro que tem uma relação de amizade muito forte com a Maria. Acho que ela tem feito um trabalho incrível, acho que está se preparando a cada dia para esse desafio. E acho que está exatamente aonde que eu gostaria de, em determinado momento, chegar. Que ela adentrou nesse processo como vice-prefeita, para, quem sabe, né, ter a possibilidade aí, também tem várias questões dela, pessoais, partidárias, de construir, de viabilizar, para, quem sabe, ter uma candidatura à prefeitura. Mas eu gostaria, e eu falo isso porque eu sou muito sincero, às vezes as pessoas dizem para mim assim, mas tu não pode ser tão sincero na política, para tu se viabilizar talvez lá na frente tu tem que se lançar para candidato a algo. Eu falei, eu não me lanço para candidato a algo que eu não quero ser, porque o meu eleitor sabe que eu sou muito sincero, enfim. Eu nesse instante ainda não me sinto assim preparado para ir para candidato a prefeito. Na verdade, gostaria de ter a possibilidade de adentrar como vice. E aí tu vai me perguntar por quê? Porque não, eu né? Acho que é uma grande possibilidade. Maria e Bruno, desculpa. Então eu acho que é uma grande possibilidade da gente adentrar, da gente contribuir na parte social, da gente sentir um pouco mais da administração, porque é uma diferença muito grande do legislativo para o executivo também. A gente tem que entender que não é porque a gente faz um bom papel no legislativo que a gente já tem experiência, que significa que vai ser tudo acertado no executivo. São 2 perfis completamente distintos. Assim, a vontade eu tenho, só que eu tenho que entender que é um processo político de construção, de viabilizar. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente pensar um projeto que seja bom para a cidade. E eu te falo de coração, eu coloco sempre a cidade de Blumenau na frente dos meus desejos. Eu já tive convites para ser candidato a vice no último pleito municipal, 3, 4 convites. Eu não aceitei porque eu achava que eu não estava preparado para essa missão e que eu tinha que ganhar mais bagagem, mais maturidade. Eu estou fazendo a minha parte, eu fui eleito como vereador, eu acho que o meu trabalho é todos os dias trabalhar para ser o melhor vereador que eu posso ser. Eu quero continuar na política, acho que temos muito a contribuir ainda não é minha hora de sair, eu amo
está na vida pública. Agora, se lá na frente isso vai acarretar numa candidatura para o legislativo, uma candidatura para vice, né? Se vai ter essa possibilidade, são coisas que não dependem de mim, são coisas que dependem da construção partidária, dependem, eu acho que, da proteção espiritual que guia a nossa vida, dependem também da escolha das pessoas. Eu estou aqui para servir a cidade que eu amo e a missão que vier, estamos encarando. Bom, já que a gente entrou nesse assunto, como é que o senhor acha que seria Blumenau perfeita, na opinião do senhor? O que precisa avançar no município que o senhor acha que deveria ser atacado, né, se fosse do executivo? Olha, eu sempre digo para as pessoas, desde que eu entrei sempre com um slogan que era: vamos conectar a cidade, né? A característica do nosso trabalho é dialogar com todo mundo e sempre procurar o ponto de junção. Hoje, a leitura que eu faço da cidade é que a gente tem muitas vezes uma cidade que não se conecta. Uma cidade pujante, uma cidade de desenvolvimento econômico, uma cidade que tem várias características aí fortes, né? Que é consolidada em vários segmentos, mas uma cidade também que tem muitas problemáticas sociais, que tem muita desigualdade, que tem crescido significativamente, principalmente depois da pandemia, e muitas vezes é uma cidade que a gente não fala, uma cidade que fica escondida. E eu acho que conectar essa cidade pujante com essa cidade, muitas vezes, que não tem a visibilidade que deveria ter, é fundamental. E para isso a gente precisa também de muita organização e muito planejamento. A nossa cidade tem crescido muito, a gente percebe isso em todas as nossas andanças, tem uma dificuldade de ter acesso a determinados números, até muitas críticas ao estudo recente do IBGE, que botou na faixa de 360 mil pessoas. A gente estima, até por várias questões, muitas pessoas não responderam ao estudo do IBGE, que a gente tem aproximadamente 400 mil pessoas na nossa cidade já, é a estimativa nos bastidores que se tem. Então a cidade cresceu muito, e quando a cidade tem esse crescimento, é preciso, e eu venho batendo muito nesse ponto como parlamentar, é preciso a gente ter um planejamento mais estratégico, dados mais claros da onde está tendo esse crescimento, para que a gente possa ter serviços públicos que acompanham também. Vou dar um exemplo. A gente tem em relação a bairros como a Escola Agrícola, que a gente estava agora nos mutirões de castrações Vila Nova. Quando a gente tem visitado ali toda a estrutura pública, a gente percebe que tem, por exemplo, unidade de saúde que recém inaugurou determinado serviço e já tem uma demanda maior da população. Por quê? Porque ali a gente tem a questão do crescimento muito de prédio. Então, crescimento que talvez ele não é muito a olho nu, a gente não visualiza, mas ele acontece. Só que quando a gente libera determinada obra, a gente tem que fazer uma projeção de como é que vai ser a estrutura dos serviços ao redor, como é que vai ser a questão do fornecimento de água, como é que vai ser o trânsito, e coisas que aí eu faço essa crítica, e não especificamente a cidade de Blumenau, mas de uma forma geral de administração pública do país. A gente falha muito nesse processo de planejamento. E aí a gente tem os problemas que acabam vindo. O problema que a gente tem hoje da água, fui muito sincero em falar outro dia na Câmara de Vereadores, por mais que a Câmara aprovou recursos, que a Prefeitura está fazendo um esforço muito grande, mas é um problema que vem da falta de um planejamento lá atrás, que faz com que pessoas em pleno século XXI agora não tenham direito a alguma coisa que é elementar, gente. Como é que a gente vai ficar agora no século XXI pessoas com falta e demanda de água? Isso vai se resolver tão cedo? Não vai, é mentira dizer que vai. Por quê? Porque até fazer a construção disso tudo demora. E demora porque a gente teve um erro de planejamento lá atrás. Quando a gente olha o destaque da cidade de Curitiba, que é uma cidade que eu sou apaixonado, porque eu acho uma cidade extremamente inteligente, quando a gente vai para Curitiba, a gente fala, nossa, o trânsito de Curitiba funciona, parece que a gente vai de um ponto de uma cidade daqui para o outro, mesmo sendo uma cidade grande, uma capital, em no máximo 15 minutos. Mas por quê? Porque a construção que eles fizeram em 1970, quando eles fizeram o planejamento urbano da cidade, não foi pensando a Curitiba de 1970, foi projetando a cidade para frente. Então eu acho que a gente precisa ter algumas medidas mais inteligentes e pensar não de uma forma tão curta, mas a médio e longo prazo. Acho que a gente tem que ter mais dados, mais informações disso, principalmente com a cidade mostrando uma expansão de população, e a gente tem que conectar muito a cidade pujante com outra cidade. E a gente tem dentro da nossa cidade, além da desigualdade social, muitas vezes muitos grupos esquecidos, marginalizados. Eu acho que eu simbolizo justamente um olhar também empático, um olhar amoroso, né, de alguém que veio de fora, que adotou a cidade, que foi adotado com a cidade, alguém que luta contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação, porque eu acho que o nosso desafio é fazer da nossa cidade ser a melhor cidade para cada um viver. E eu acho que quem está na frente dos espaços de poder, eu bato muito nesse ponto, Jorge, eu sempre digo isso,
tem que ser um elemento de conexão, tem que ser um elemento de paz. A gente não resolve nada com briga na rede social, a gente não resolve nada com o dedo na cara, a gente resolve com a nossa capacidade de muitas vezes engolir as nossas diferenças, de sentar numa mesa e a gente ver o que é o problema da Dona Maria, o que é o problema do seu João, o que é o problema do seu José. E não importa se o secretário é de esquerda, de direita, partido X, partido Y, não importa. Eu penso política desse jeito. Eu vou sentar e vou botar o interesse da população, o interesse da comunidade, o interesse daquela vizinhança, daquela pessoa que está me trazendo o problema em primeiro lugar. Eu acho que é essa capacidade. Então eu vejo que a gente tem todos os elementos enquanto sociedade, a gente tem uma diversidade interna que muitas vezes não é explorada. Te digo a diversidade cultural. A gente tem a Blumenau toda germânica, que a gente divulga, temos que divulgar as nossas tradições, que gera desenvolvimento econômico e social para a cidade, mas a gente tem aqui várias pessoas que vieram de outros lugares. Por que a gente não explora melhor isso nos nossos espaços públicos? Por que a gente não utiliza mais a nossa estrutura da Vila Germânica para fazer, quem sabe, uma feira, por exemplo, uma feira dos nordestinos, uma feira da cultura gaúcha? São formas da gente unir as diferentes visões da cidade, porque muitas vezes parece que a gente fica com uma visão da cidade que não é mais a Blumenau de hoje em dia. Que é uma Blumenau que a gente projetou durante muito tempo. A cidade mudou, a cidade tem hoje, a gente está procurando esses números oficiais, mas com certeza a cidade tem mais pessoas que vieram de fora do que pessoas que nasceram na cidade. E isso é uma possibilidade, a gente tem que olhar isso de uma forma muito positiva, como uma característica da gente unir, conectar todos esses elementos, essa diversidade que tem no nosso município, de uma forma positiva, sempre unindo desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. É essa a defesa que eu sempre faço, unir economia com enfrentamento às desigualdades. E como é que o senhor pode trabalhar isso, né, agora como vereador no parlamento no Blumenauense? A gente vem levantando, participando de vários temas, então a gente participa de vários grupos, né? Faço parte das discussões que são alinhadas aos pequenos comércios, faço parte, né? Fiz várias legislações no sentido da inovação, da tecnologia, visito de uma forma incansável. Se você olhar qualquer número, meu gabinete está sempre entre os que mais fazem indicação e requerimentos em todos os 35 bairros da cidade, porque a gente visita. Eu e o meu time, a gente tem uma escala, pode ver, a pessoa, a comunidade muitas vezes aí já recebeu em sua casa a equipe do vereador Bruno Cunha, né? Nos vê nos eventos, nos mais diversas atividades. A gente procura dialogar, conectar, conhecer a nossa cidade, porque acho que antes de mais nada, a nossa cidade é uma cidade muito grande e a gente aprende muito quando a gente conhece o nosso município, quando a gente dialoga com as pessoas, porque ninguém vai entender melhor os problemas da sua comunidade do que as pessoas que moram ali no seu bairro. E eu acho que a gente tem que ter essa característica, a gente tem que ter essa postura de dialogar, de escutar as pessoas para a gente tentar procurar construir isso conjuntamente. Eu faço esse esforço, tento fazer. É claro que muitas vezes no legislativo a gente tem as nossas limitações e aí que reside muitas vezes a minha vontade de um executivo, a vontade da gente ver muitas indicações entre projetos que a gente encaminha, que muitas vezes ficam parados, que não viram realidade, que certamente a gente tivesse esse espaço de poder, a gente poderia principalmente, né, adiantar a execução disso. Te digo agora como exemplo da própria mutirão de castração, né, que mesmo depois a administração pública podendo fazer, nós não paramos, né, e outros tantos projetos, tantas situações que a gente encaminha e que acabam demorando um pouco mais do que a gente gostaria para estar virando realidade. Setor público não é fácil, né? Não é assim como o privado, que a gente quer, exato, deseja e realiza, né? As coisas são um pouquinho mais demoradas, né? Nesse sentido de ouvir a comunidade, a mesa diretora, essa nova mesa diretora da Câmara de Vereadores, conseguiu ampliar as sessões itinerantes e vai realizar uma vez por mês uma sessão fora do perímetro do Legislativo, ou seja, vai sair da Câmara de Vereadores e vai até onde está o eleitor. O senhor acha que isso é uma boa iniciativa e que vai de encontro a essa necessidade de falar diretamente com o cidadão? Com certeza, eu acho que é um gesto muito legal da Câmara de Vereadores, quero fazer aqui por justiça, parabenizar a mesa, mas principalmente o vereador-presidente, o vereador Almir Vieira, que trouxe essa ideia já na legislatura passada, teve todo o nosso aval, todo o nosso apoio para colocar essa sessão sim. Eu acho que o Legislativo está fazendo um gesto. Muitas vezes a população fala que os políticos não aparecem tão distantes e eu acho que existe institucionalmente uma proximidade com a Câmara. Agora eu quero deixar claro também que desde 2017, quando entrei na Câmara, com 2 meses de mandato, eu
criei uma iniciativa do nosso mandato, que foi o Gabinete nos Bairros. Tanto que a gente teve que mudar a nossa logística agora, né? Por quê? Porque, infelizmente, Jorge, eu montava sábado e domingo, né, a nossa tendinha lá nos bairros da cidade. Muitas vezes as pessoas falavam, nossa, político nenhum vem aqui para escutar a gente. Montava e ficava 3, 4 horas sem aparecer ninguém. E as próprias pessoas que me requisitavam estar no bairro sequer apareciam. Então, assim, existe sim um gesto, uma situação que está sendo posta pelo legislativo, mas isso só vai acontecer e só vai funcionar se a gente tiver a sociedade civil também entendendo o seu papel de participar, de fiscalizar, de contribuir, de dar ideia. Porque sem essa junção dessa compreensão, dessa união entre poder público e sociedade civil, a gente não vai para frente. Então a gente precisa entender isso, que quando a gente fala em poder político, eu vou falar agora até tecnicamente como advogado, quando a gente fala no poder político, quando a gente transmite esse poder político através da escolha dos mandatos, do processo eleitoral, é uma das formas de execução de efetividade desse poder político, mas esse poder político, o titular é o cidadão, é a população, e ter responsabilidade social, ter responsabilidade com a cidade, não é apenas ir lá no processo eleitoral e votar. Então a gente precisa entender isso, né? E que a comunidade realmente participe. Então é um gesto do legislativo? Sem sombra de dúvidas os gabinetes vão estar lá à disposição da comunidade, mas a gente precisa que as pessoas também tragam, né? Que o entorno se mobilize, que entenda essa oportunidade, que venha dialogar, que venha conversar, ou que venha questionar, entender por que tal coisa acontece, tal coisa não acontece, o que é possível ou não é possível. A gente precisa, enquanto sociedade, de uma forma geral, e eu incluo todos, poder público e sociedade civil, amadurecer. Eu acho que esse é o desafio. Quais são as principais demandas do senhor nesse momento na Câmara de Vereadores? Olha, assim, é realmente muito intensa, primeiro, porque, como eu falei, a gente tem a nossa equipe dividida, a gente tem coordenadores por região, a gente atende aos 35 bairros. Então, todos os problemas que tu pode imaginar que são relacionados a questões, às vezes, pontuais, questões específicas nos bairros da cidade, a gente tem. E a gente procura atender todas essas questões. Eu presido também uma comissão dos 2 serviços públicos mais importantes que tem, porque eu presido a comissão da saúde e da educação. Então, imagina a quantidade de trabalho que a gente tem, né? Da educação por toda a nossa situação enquanto professor e da saúde, porque, além de tudo, a gente tem uma relação muito forte com a deputada federal, que agora é secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, e eu tenho lutado junto com a Carmen, foi um pedido, inclusive, dos colegas, pela proximidade que a gente tem, porque dos grandes problemas que a gente vem enfrentando, muitas pessoas que estão nos escutando, são as cirurgias eletivas que estavam acumuladas, né? As questões das consultas, das cirurgias. E o governo do estado lançou um programa, através da secretária Carmen Zanotto, que em 10 dias já atendeu mais de 10 mil das cirurgias no estado que estão acumuladas, e a gente tem lutado junto com ela, a vice-prefeita Maria Regina, para a gente conseguir também alavancar, né, dar uma maior velocidade nisso no nosso município. Então, esses trabalhos que envolvem a pauta da educação e da saúde também são situações que acabam demandando bastante tempo nosso. Tem todo esse nosso trabalho em relação à parte da inovação da tecnologia, eu procuro estar sempre também dialogando, em contato com todas as empresas desse setor. Eu sempre bato nesse ponto, fui autor de várias ideias de a gente utilizar melhor a tecnologia na administração municipal. Sei que é um setor que gera oportunidade principalmente para os jovens. Blumenau tem essa questão, por isso que nós fomos coautor do anteprojeto, né, de inovação e tecnologia da cidade. Então é algo do qual a gente batalha muito. E claro, desde que eu entrei, a gente sempre falou que a gente daria uma atenção a um assunto que era deixado de lado, que era a questão que envolve os animais. E nós fizemos inúmeras legislações, né? Desde a legislação que regulamenta a questão dos animais em condomínio, que até então não podia, toda semana ainda tinha algum problema, alguma curiosidade nesse sentido. Agora mesmo, na última semana, tivemos resolvendo. A nossa legislação foi a resolução para isso, que regulamentou o direito das pessoas terem, desde que seguindo determinados critérios. Fizemos a legislação que prevê multa para maus tratos e abandonos de animais, a legislação pet friendly, lutamos para ter os espaços pet place, sou autor da lei dos mutirões de castração,
né, que entre castrações privadas e públicos, milhares de animais sendo castrados aí na nossa cidade. Estamos agora com a discussão pontualmente na Câmara dos fogos, lembrando que regulamentei a questão dos fogos nos eventos públicos. A gente está lutando contra os fogos barulhentos na nossa cidade, em defesa não apenas dos animais, mas dos autistas, dos enfermos, das crianças, dos idosos. Então a gente está com esse projeto aí na Câmara, procurando agora também trazer essa discussão com a sociedade para que a gente possa ter os votos necessários na Câmara para aprovarmos isso, né? Até porque eu faço esse questionamento. O que é o bonito em relação aos fogos? É o barulho ou o visual? O visual. Então, se a gente tem uma opção no mercado que possibilita, né, o direito de quem quer soltar os fogos, de ter o visual, mas sendo mais empático e tendo mais respeito com todos esses grupos que eu citei há pouco, a gente está nessa luta. Então, assim, a nossa proposta é trabalhar pelos 35 bairros, pelas pessoas, pelos animais. E é por isso que eu faço com muita organização, com muita dedicação, e não faço sozinho. Faço aqui agradecimento, não apenas aqui o meu chefe de gabinete que está aqui presente também, mas toda a minha equipe que nesse momento está lá atendendo a comunidade no gabinete, está nas ruas, está no mutirão, está vendo as demandas, porque é um projeto coletivo, é um projeto que a gente assumiu com a cidade, que parecia uma loucura lá atrás, quando ninguém imaginava que a gente ia se eleger. A gente conseguiu uma eleição que todo mundo duvidava, conseguimos um presente da reeleição como o mais votado da cidade, e a gente entende isso como uma responsabilidade. Muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que confiam, que sabem da seriedade do que a gente faz, e por isso a gente levanta todos os dias para fazer a nossa cidade ser melhor. Esse projeto dos fogos de artifício é interessante, ganhou muita repercussão e, ao mesmo tempo, né, é uma demanda já muito evidenciada no país, né? Muitas entidades, defensores das causas animais, defendem a necessidade de se acabar com os fogos barulhentos. Mas tem todo um outro lado dessa situação também, tem um setor econômico e por aí vai, cercado de muita polêmica. E o que o senhor espera disso? Como é que está essa discussão? Como é que está o avanço dessa proposta? Só lembrando a nossa audiência, né, a proposta é de que não haja mais fogos barulhentos em eventos aqui em Blumenau, independente de serem públicos ou privados. E como é que fica o cidadão em casa, por exemplo, né? Vamos lá. Primeiro, nós somos uma das primeiras cidades do país que a gente conseguiu legislar a questão dos fogos em eventos públicos. Então, lembrando que desde 2018 que a gente levantou esse tema, a ideia foi que nos eventos públicos realizados pela Prefeitura, a gente fala muito da Festa da Virada, mas estou me referindo também a todos os eventos em bairros, a magia de Natal, Outubro, todos os eventos. Com a aprovação dessa nossa legislação, a Prefeitura tem soltado os fogos de baixo ruído. E digo isso, claro, porque muitas vezes as pessoas acham que são fogos silenciosos que não tem barulho. Ele vai ter barulho, muitas vezes as pessoas não conseguem ver essa diferença, mas aquelas pessoas que são esses grupos todos que eu citei, né, tem uma diferença significativa para eles. Então, a gente conseguiu aprovar essa legislação aqui na cidade, ainda na legislatura passada, como vereador, foi sancionado pelo prefeito. Beleza. A Prefeitura fez a sua parte. Eu vou dar o exemplo da virada aqui. Então, na festa da virada, a Prefeitura vai lá, coloca os fogos de baixo ruído, faz a campanha para que as pessoas possam fazer daquele momento, Jorge, um momento mais inclusivo, da gente entrar num novo ano, né, com todo mundo junto, levando seus pets, levando, por exemplo, autistas, enfim. E aí qual que é o problema? No entorno ali do evento, os particulares vão lá, soltam fogos, enfim. E aí começa o ano, as pessoas achando que a Prefeitura não fez sua parte, e fez, porque eu fiscalizei, eu fui lá, vi que fez, né? E aí qual que é o problema? O problema está em relação a essa questão do particular. Nesse caso específico, muitas pessoas que foram na festa para ser um momento inclusivo, um momento divertido, começaram um ano com grande caos. Porque muitas pessoas até que não sabem o efeito disso, eu peço até que pesquisem, né? Quando eu adentrei com esse projeto, eu estava muito sim focado na nossa relação, no nosso trabalho constante em relação aos animais, mas quando eu recebi mães de autistas, quando eu vi vídeos na internet, quando eu recebi autistas no meu gabinete me agradecendo por a gente ter conseguido fazer essa lei pública, eu entendi a dimensão, na verdade, do que estava em jogo. E não acho que ninguém vai lá e solta fogos porque quer causar mal a esses grupos. É porque tem algo que está enraizado. O nosso projeto, e aí
a gente só podia regulamentar o privado. Houve uma mudança de entendimento jurídico numa decisão que deu e conferiu no ano passado a possibilidade dos municípios regulamentarem esse tema. E aí várias cidades brasileiras, inclusive, adentraram com legislações proibindo os fogos. O nosso projeto não é nesse sentido, deixar até claro justamente pela nossa preocupação com o setor econômico. Até por eu ser muito ligado, ser filho de pequenos comerciantes, sei as dificuldades da questão do comércio. Então o que o nosso projeto prevê? Primeiro que ele não entra na comercialização, até porque a comercialização tem uma discussão jurídica de constitucionalidade. Ele entra apenas na soltura, então está referente à soltura dos fogos. E ele prevê a possibilidade de soltar desde que sejam os fogos considerados e classificados como baixo ruído. Por quê? Porque há esse produto no mercado. Então o que a gente vai fazer? Vai, de um lado, né, respeitar, digamos, aquele que gosta do visual dos fogos e que queira soltar. Então vai ter a possibilidade, sim, tanto o comércio, né, de fazer a venda em relação a esses fogos. Então vai poder essa pessoa lá comprar, né, e soltar um fogo de baixo ruído, só que é o fogo justamente que ele é mais ameno em relação a todos esses grupos que eu citei. Então é uma forma da gente conciliar todos os lados, de conciliar a questão dos fogos, do visual, com direito também todos que são afetados. Então teve vários municípios que fizeram realmente projeto proibindo tudo. Não é o meu entendimento, tá? Eu não sou radical assim. Eu acho que se a gente tem a possibilidade de adequar algo que está muito enraizado, que acontece, né? Por exemplo, jogos de futebol, jogos esportivos, é muito comum o pessoal soltar fogos, tanto que eu estou em contato, em diálogo com algumas torcidas organizadas, para mostrar para essas torcidas organizadas, né, a substituição desse soltar dos fogos normais para os fogos de baixo ruído. Eu estou procurando, na verdade, fazer essa construção e esse diálogo com a comunidade toda, tanto que a gente tinha a possibilidade até hoje, na sessão da Câmara, pela nossa articulação interna, de botar em votação o projeto dos fogos. E não quero fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque, sendo sincero, ainda não tenho a certeza dos votos de aprovação. E segundo, porque também quero fazer esse diálogo com a população. Quero mostrar para as pessoas a importância desse tema. E que aquilo que a gente está propondo é, no meu entendimento, um avanço de civilidade. É uma forma da gente juntar, sim, o lado econômico com um lado também de respeito, de empatia a todos esses grupos. Vereador Bruno Cunha, muito obrigado pela participação do senhor. Passou rápido? A gente fala pra caramba, né? É muito rápido. Mas que o senhor seja bem-vindo aqui a Itaberá, obrigado, que está à disposição também para acompanhar o trabalho no Legislativo Blumenauense. Perfeito, já faço meu jabá também, as pessoas estão acompanhando, querem conhecer mais do nosso trabalho, tem no Instagram, Bruno Cunha Blue, segue a gente, deixa um comentário, acompanha, participem também. Quero te parabenizar, Jorge, agradecer pelo carinho também a todos aqueles que nos escutaram e desejar aí uma semana muito abençoada, muito iluminada e que a gente possa seguir com muita saúde, muito amor, construindo um mundo melhor. Obrigado, vereador Bruno Cunha, do Cidadania, que conversou com a gente agora aqui em Blumenau, 11h03.